Demorei, mas voltei. Hoje eu vou terminar a Colossenses e vou ler o 13 e o 4 e vamos fazer oração. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te peço que possa estar com todos que irão assistir as palavras do Novo Testamento, dos discípulos de Jesus, que possamos compreender a fase do que eles passaram para compreender a nossa vida hoje, que perfeito só o Messias. E assim, Pai Celestial, nós sabemos que estamos vivendo na segunda vinda do Messias, por tudo que Jesus disse, que quando tudo estivesse acontecendo, ele já estaria à porta, ou seja, já estaria na terra. Permita que as pessoas o localizem e reconheçam, para que não aconteça, Pai, o que aconteceu na primeira vinda, que as pessoas não reconheceram Jesus e ele passou muito sofrimento, até passar pela segunda profecia que foi da vida dele, para que continuasse a preparação para a segunda vinda. Te peço e te agradeço por mais uma noite, que nós possamos ler a Bíblia com o nosso coração e com nossa inteligência, como diz Paulo, pedindo inteligência espiritual para compreender. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estou um pouquinho só rouca, mas dá para fazer, tá bom? Eu vou para a página da folha aqui para poder ler. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, por que ressuscitaste com Cristo? Lembrando que essa ressurreição que a Bíblia tanto fala é a ressurreição espiritual. Então, quando você realmente começa a praticar as vontades de Cristo, cumprir os mandamentos que Jesus deixou, a modificação e as atualizações que ele fez do Velho Testamento e as coisas que ele aboliu, ele diz que não aboliu a lei, ele veio cumprir a lei se cumpre com Jesus. Aí ele diz, toda a lei profeta profetizou até João, após dela vem a boa nova, ok? Vamos lá. Pensai nas coisas que são de cima e não as que estão na terra. O que é as coisas de cima? Nós nos concentrarmos se estamos fazendo as coisas corretamente segundo a vontade de Deus. Porque já estás morta a vossa vida que escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, a vida passada estava morta, agora está na vida ligada a Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, então vida só se tem quando você está praticando as palavras da verdade. Isso serve para Jesus e serve para o Senhor da segunda vinda. O Pai Moon sempre disse que a gente deve estudar a palavra como se estivesse se alimentando, para poder praticar. Por isso que ele deixou os livros de texto, e a Mãe Moon também está deixando os livros cada vez mais, para que a gente se oriente através da palavra do Messias, não a palavra de homens. Aí ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então vós vos manifestais com ele em alegria. O que é se manifestar? É quando você descobre a vida de Cristo. Mortificai, pois, os vossos membros, o corpo, que está sobre a terra. Ele está dizendo, né? Mortificai as coisas que ele vai falar agora. Ou seja, não viva da fornicação, da impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, presta atenção. Não conviva com essas coisas, porque é abominável para Deus, ok? Se você quer ficar com Deus nessa e na próxima vida. Não tem como ir ficar só na próxima. Jesus disse, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Então, a gente começa aqui. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivia nelas, ou seja, agora não é mais para viver na concupiscência, na corrupção, na avareza, na fornicação, na impureza, etc, 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 que eu já li. Mas todo mundo sabe o que é certo e errado. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, não sinta ira pelos outros, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tropes de vossa boca. Então, se não puder abençoar, não maldiçoe. Uma coisa é você dizer a verdade, outra coisa é você maldiçoar. Quando você encontra pessoas mentirosas, você sabe que ela é mentirosa. Quando encontra pessoa dissimulada, você sabe que ela é dissimulada. Mas você não pode pode se afastar, né? Jesus disse que não senta na mesa com escarnecedores. Mas você não deve amaldiçoar, porque a pessoa já está se autocondenando. Né? Todo mundo que vive na corrupção está se autocondenando. Não precisa ninguém para condená-lo. E está faltando pouco mais de 10 meses para a justiça divina atuar sobre a terra. Não minta uns aos outros, pois que já vos despojaste do velho homem. Se você mente, é porque ainda está ligado ao pai da mentira, que é Satanás.
e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem dos que criou. Quem foi que nos criou? Pais celestiais. Então, se nós temos que nos manter renovados no conhecimento e na sinceridade para com Deus, para as coisas que Ele pelas quais coisas Ele nos criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisado ou incircuncisado, bárbaro, cito ou livre, ou servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, olhe bem, para Deus você não tem cor, raça ou denominação. Todos, independente da cor, da raça ou da denominação, devem se tornar filhos de Deus. Para ser filho você tem que ter características, ou seja, deve ser imitadores dos pais celestiais, do Messias, para os munir dos verdadeiros pais. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Será que nós estamos verdadeiramente nos revestindo dessas coisas? Já que estamos seguindo o Messias, se aqui estamos com os verdadeiros pais, já que Jesus nos conduziu até aqui, será que nós realmente temos mansidão, longanimidade, misericórdia um com o outro? Para nos tornar pessoas humildes perante os olhos de Deus. Não é humildade de o povo pensar em você, ser humilde de coração, não ser arrogante, não ser metido, não se tornar hipócritas. É tudo o oposto das coisas ruins. Suportai-vos uns aos outros, já que você não conseguir amar. Pelo menos suporte e perdoe uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazer isso também. Não adianta guardar rancor. Tem que ser imitadores do Messias. O pai muito diz no sermão, já pensou se ele fosse se vingar das pessoas que maltrataram, perseguiram, levaram ele para a prisão e fosse torturado? Não, ele orou por essas pessoas, pedia a Deus para ter misericórdia dessas pessoas. Porque o que ela vai passar já é doloroso demais. Quando o povo crucificou Jesus, poucos anos depois, teve um terremoto e a verdadeira Jerusalém ficou abaixo da terra, quase 300 metros. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós conseguirmos amar as pessoas verdadeiramente, nós vamos ter um vínculo com a perfeição do amor de Deus. E nós temos que ter para poder estar próximo dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em corpo, domine em vossos corações e ser desagradecido. Nós temos que ter a paz em nosso coração e ser o quê? Agradecidos. Sedes agradecidos. Isso é muito importante. As palavras de Cristo habitam em vós em abundância, em toda sabedoria e ensinamento, e demonstrando-se uns aos outros, ensinando uns aos outros, acalmando uns aos outros. Com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com toda a graça do vosso coração. Hoje, como no Velho Testamento, nós vamos cantar hinos atualizados com palavras de Deus, não as que estão por aí, que diz, eu sou humana, não preciso ser perfeito, lembrando que isso é contra Mateus 5,48. E quando fizeste por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor, dando-lhe graça a Deus e a Deus Pai. Ou seja, não faça por você. Quando estiver fazendo as coisas, não pense que você está crescendo, você está fazendo para obra e graça do Messias, dos verdadeiros pais. Se você está no Novo Testamento, obra e graça de Jesus. Vós, mulheres, estejais sujeitos ao vosso próprio marido. Isso daqui ele tirou do Velho Testamento. Não foi isso que Jesus disse. Vós, marido, amai vossas mulheres e não se irritei contra ela. Isso serve para os dois. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso Jesus também disse. Jesus validou. Vós, pais, não irritem vossos filhos para que não perca o ânimo, para não desanimem vossos filhos. Leve ele no caminho do bem, ore com seus filhos junto, converse sobre os pais celestiais para ele. Vossos servos obedecei, porque a gente não tem mais servo, né? Então, esse daqui era só por causa da perseguição. E para eles, estava pedindo para eles obedecerem aos seus senhores, né, para não sofrerem. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o vosso coração como o Senhor e não como os homens. Se a gente não faz a coisa de coração, Deus nem pode aceitar. Toda oferta, como diz o pai Munho, mãe Mun, tem que ser dada de coração.
sabendo que recebeste do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando a gente faz de coração, a gente ganha o galardão de tornamos, por servir ao Senhor, por trabalhar para propagar a palavra dele, para viver sobretudo a palavra dele. Nós nos tornamos o quê? Temos nosso galardão na herança, ou seja, nos tornamos filhos, não servos. Um minutinho. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fez, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, se você está agravando alguém, a pessoa vai receber agravo. Não faça isso, não escolha a pessoa para fazer isso. Certo? A lei tanto é para bem como para fazer justiça. Vamos para Colossenses 4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu estou sem ligar o celular. Ok, vamos lá. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for for de justiça, equidade ao vosso servo, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Ou seja, faça equidade. Tenha simpatia e faça as coisas com justiça, com igualdade, com merecimento, não escolhendo, porque ele estava falando isso naquele tempo, para aquelas pessoas que tinham as pessoas como servo, o que hoje não tem, né? Mas tem pessoas que tratam as pessoas que trabalham para eles como se fosse... Paulo quis dizer com equidade é que é para dar às pessoas o que ela precisa para ter o mesmo acesso às necessidades que ela tem, seja igual para os outros também, né? E tem gente que tem funcionário e trata como escravo. Isso é um absurdo, porque ainda está no espírito lá da escravidão do capeta. O capeta escraviza. Na época de Jesus já ele não queria isso, e na época do Senhor da segunda vinda ele quer que nós nos tratamos como irmão. Mesmo que a pessoa trabalhe com você, trate com respeito como ser humano, como filho de Deus. Persevere em coração, velando nela em ação de graça. Ache graça aos olhos de Deus. Então, pense que Deus está ali enquanto você está fazendo as coisas. Orando também juntamente por nós, pelos missionários, pelos cooperadores de Cristo, pelos embaixadores de Cristo. Ou nas obras à porta da palavra, a fim que falamos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso ao ministério de Cristo, para que eu manifeste como se convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora do remido no tempo. Ou seja, se você tiver, fale com o coração sobre o ministério de Cristo, mas as palavras verdadeiras, né? E manifeste essa verdade. E se você ande com sabedoria, mesmo que as pessoas não estejam dentro da minha missão, seja sábio para ensinar as pessoas que estão lá fora. As vossas palavras sejam sempre agradáveis e temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Ou seja, se você estiver verdadeiramente ligado ao Messias, você vai aprender a dar a resposta necessária, ter temperância, ser agradável com os outros e responder aquilo que convém a cada um ouvir. Porque nem todos ainda sabem de toda a verdade, né? Ele vai falar dos irmãos que está Tico, irmão amado e fiel ministro, conservo de um Senhor, vos farás saber do meu estado. Então ele disse que Tico ia levar a notícia dele. Tiquico, o qual vos enviei o mesmo a fim para saber do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com o Onésimo, amado e fiel irmão, que é de vós, ele vos fará saber tudo que por aqui passa. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebemos mandamento. Se ele for convosco, receba. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Para mim tem sido o consolo. Saudai Epáfia, que é a vossa serva de Cristo, cabendo sempre por vossas orações, para que conserve firme e perfeito, consumados em toda a vontade de Deus. Que assim seja, né? Nós devemos ser firme e perfeito pela vontade de Deus, não pela nossa. Pois eu vos dou testemunho do grande zelo por vós e pelos que estão
Locideia e pelos que estão em Hierápolis. Saudamos vós, Lucas, o médico amado, e Dimas. Quem é Lucas? O médico que seguiu Jesus. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ínfa é uma mulher. A igreja que está na casa dela. Olhe bem, existiu a igreja, já eram ter sistemas lá, igreja, na época de Jesus. E quanto a estas epístolas, as cartas, tive sido lida entre vós, fazei também seja a igreja de Laodicense, o qual veio de Laodiceia, e devo-vos também. Dizei a Arquipo, atenda para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra, saudando da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, agradeço, a graça esteja convosco. Amém. No final ele sauda os irmãos com a graça ou às vezes com a paz em Cristo. Então essas são as palavras de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, os que vão assistir depois. E, oi, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Ok. Obrigada. Obrigada, não falo inglês, mas traduzo. Muito obrigada, meu irmão. E gratidão. Então, vamos orar para encerrar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Entregamos essa leitura sobre as palavras de Jesus, que também nós possamos aprender como eles eram disciplinados a seguir as palavras de Jesus, que nós possamos ser hoje, Pai, pelas palavras dos verdadeiros pais. Que Tchambomuni possa estar com cada um de nós. Que nossa mãe, nossa querida verdadeira mãe, Omoni, possa estar também conosco. Que nós possamos transmitir o amor dela através das palavras de Jesus, para que as pessoas conheçam a segunda vinda do Messias e se sinta, Pai, com necessidade de conhecê-lo mais, aprender mais e segui-los. Nós queremos dizer, Pai Celeste, que estamos aqui à vossa disposição. Que nós possamos, quando terminar a Bíblia, começar as palavras da Mãe Mu, para que as pessoas compreendam o ensinamento dela e possam ver que ela está lutando até hoje pela unificação do mundo e pela paz mundial, centralizada em vós, Pai Celestiais. Te agradeço e agradeço, Jesus, por ter nos levado até eles. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, irmão, por estar aí.